Está abrindo as Bíblias de vocês, lá no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista Lucas, grande historiador e médico. Lucas, capítulos 22, do 39 ao 44. Só que dentro desse contexto, irmãos, eu quero trazer aqui a visão de um grande médico francês. O nome dele é Barbet. É um médico, cirurgião, professor. Ele deu aula há muitos anos e sempre viveu na companhia de cadáver. Ele estudou muito cadáver, então um homem especialista. A igreja pode se citar em nome de Jesus. Nós vamos dar início aqui a um início em Lucas 22, do 39 ao 44, e depois nós vamos trazer uma outra explicação que vocês não vão achar na Bíblia de vocês, tá bom, irmãos? Mas todo o contexto que está aqui falando está na crucificação de Jesus, amém? Mas com a visão de um médico, né? Às vezes nós lemos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os nossos 4 Evangelhos, e às vezes a gente não consegue ter em mente como foi o sofrimento de Jesus, amém? Como que foi esse sofrimento de maneira, na visão médica, na verdade? Nós vamos trazer esse esboço hoje para os irmãos, amém? Abra as vossas Bíblias lá em Lucas capítulo 22, do 39 ao 44. Aqueles que estão chegando agora na live, irmãos, eu sou o presbítero Moisés Cavalcante, faço cultos regulares no meu lar, e Deus colocou no nosso coração para nós transmitirmos esse culto aos domingos. E para abençoar a vida de todos vocês. Nós não queremos aqui like nem nada disso. Nós queremos que você, se você puder, você divulgar o nosso trabalho. Você compartilhar o nosso trabalho com seu irmão, com seu amigo. Porque esse boca a boca, irmãos, por causa desse boca a boca que nós temos o Evangelho aqui. Os nossos 12 apóstolos, eles fizeram tudo o que eles podiam. Mas o Evangelho, irmãos, ele foi disseminado em toda a humanidade através do boca a boca. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês que estão hoje pela primeira vez conosco. Amém? Irmãos, lá em Lucas capítulo 22, do 39 ao 44, é assim, ó. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Lá no 40. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Lá no 43. 41. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra. Tiro de pedra, irmão, geralmente é mais ou menos a 100 metros. Eles costumavam falar um tiro de pedra, 100 metros. Então, um tiro de pedra. E pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava. Irmãos, a aflição de Jesus foi tão tremenda naquele lugar. A aflição de Cristo foi tão forte naquele lugar, que o Pai enviou um anjo para consolar ele naquele momento, irmãos. Jesus, ele passava muito, ele jejuava muito. Coisas que nós cristãos, há muitos e muitos anos atrás, na época da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, os evangélicos, eles faziam muito isso, jejuavam muito. Por isso que o Espírito Santo atuava grandemente nas igrejas antigamente, nos lares, na vida dos nossos irmãos. Hoje, nós percebemos que existe poucos irmãos que têm essa prática de praticar o jejum. O jejum é muito importante, irmão, porque enfraquece a nossa carne para que o nosso espírito fique forte com Deus. E Jesus, ele jejuava muito, e ele estava em jejum. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Irmãos, eu sempre imaginei assim, irmãos, eu sempre falei assim: Jesus sofreu tudo aquilo porque ele era Deus. Se eu fosse Deus também eu faria. Mas, irmãos, o que muitos irmãos não têm a compreensão, que Jesus, ele estava num corpo humano. E Jesus, estando num corpo humano, ele sofria na carne todas as aflições que um ser humano sofria. Tanto que quando ele chega nesse lugar, ele está esgotado, porque ele vem
de uma tarefa muito árdua. Ele vem curando, ele vem pregando, ele vem trazendo a palavra, ele vem trazendo o evangelho do Pai. E nesse momento ele vai para aquele local, ele vai orar à parte, e ele ajoelha, e ele é tomado por grande aflição. E o Pai, conhecendo essa aflição, mandou um anjo. E Jesus naquele momento ele soa sangue. Vamos saber o que significa esse soar sangue, irmãos? Vamos saber? Irmãos, esse médico francês, Barbet, é um grande médico lá da França, irmãos. Olha o que esse médico escreveu sobre isso aí, irmãos. Ó, Jesus entrou em agonia no Getsemane, e o seu suor transformou-se como gotas de sangue, e ia escorrer por toda a terra. O único evangelista que relata o fato é o médico Lucas, e o faz com a precisão de um clínico. O suar sangue, ou hematidose, é um fenômeno raríssimo, e é produzido em condições excepcionais. Para provocá-lo é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção e um grande medo. Irmãos, Jesus naquele momento, ele estava abatido e estava com muito medo, irmãos, porque ele sabia o que esperava ele. Ele sabia o que estava esperando por ele, irmãos. E ele sabia que o Pai podia passar esse cálice dele, mas naquele momento ele fala: Pai, tu sabes de todas as coisas, se possível passa de mim esse cálice, mas faça a tua vontade e não a minha. Jesus, ele poderia ter recusado, irmãos. Muitas pessoas falam: mataram Jesus. Não, Jesus se entregou aos seus algozes. Ele sabia de tudo aquilo que ele ia passar. Vamos continuar, irmãos? O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregado todos os pecados dos homens deve ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento de finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríferas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sob a pele, e então encorre por todo o corpo até a terra. Irmãos, Jesus estava tendo centenas de micro-hemorragias, porque o que ele estava sentindo ali, o peso do sofrimento que Jesus estava carregando, o pecado da humanidade e tudo que estava carregando nos seus ombros, era muito grande. Por isso que só Jesus podia suportar. Aleluia! Obrigado, Jesus, por nessa sua caminhada de sofrimento, o Senhor não desistiu de mim. O Senhor não desistiu de nós. A cada passo que Jesus dava, um sofrimento ali estava presente na vida daqueles. Nosso Senhor Jesus. E Ele não desistiu. Conhecemos a farsa do processo preparado pelo Sinédrio hebraico, e enviou Jesus a Pilatos, e desempate entre os procuradores romanos de Herodes e Pilatos. E 7, então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam Jesus e o prendem pelo pulso em uma coluna do pátio, na casa de um homem chamado... Irmãos, os soldados despojaram Jesus, arrancaram as suas vestes e prenderam pelo pulso numa coluna do pátio. Flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre os quais são fixadas bolinhas de chumbo e de pequenos ossos. Irmãos, eles pegaram uns chicotes, que na ponta desses chicotes tinham esferas de chumbo e de pequenos ossos. Então 2 soldados começam a bater em Jesus. Ele é amarrado pelas mãos. E os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado, e de diferentes estaturas, golpeavam com chibatadas a pele, já alterada por milhões de micro
cópcias, hemorragias e suor de sangue. Jesus já debilitado, irmãos, já fazendo jejum, sem comer, sem beber, com milhares de hemorragias internas, suando sangue, e agora sendo golpeado nas suas costas por dezenas de chicotadas. E essas chicotadas batiam no Jesus, pegavam em Jesus e cortavam sua pele, rasgavam sua pele. E mesmo assim Jesus, calado estava, calado ficou. A cada golpe de Jesus reage, que tem um sobressalto de dor. Irmãos, ninguém conseguiria suportar tamanho sofrimento que Jesus sentiu. Porque Jesus estava, naquele momento, estava conectado com o Pai. Mas ele sabia que todo aquele sofrimento dele atingiria centenas e milhares de vidas. Ele sabia o propósito daquele sofrimento. Porque se você não tem um propósito para o seu sofrimento, não tem o porquê você sofrer, irmãos. Mas Jesus sabia que no final, quem que ele estaria salvando? Ele estaria salvando toda a humanidade. Vamos continuar? A pele se dilacera e se rompe, sangue espirra. A cada golpe, Jesus reage, um sobressalto de dor, as forças se esvaem, o suor frio lhe impregna a fonte, a cabeça gira em uma vertigem de náusea, calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois vem os escárnios da coroação, com longos espinhos, mais duros do que a da acácia. Os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a sua cabeça. Os espinhos penetram no seu couro cabeludo, fazendo sangue jorrar. Os cirurgiões sabem muito bem que quando sangra o couro cabeludo, quando eles estão fazendo cirurgias na cabeça das pessoas. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado, a multidão feroz o entrega para ser crucificado e colocam sobre os ombros de Jesus um grande braço horizontal da cruz, que pesava 50 quilos, irmãos. Jesus estava passando por uma semana difícil, jejum e oração. Estava sem comer, sem beber, suando sangue. O seu corpo com centenas de minúsculas hemorragias. Essas hemorragias, suar sangue. Tinha sido chicoteado. O chicote nas pontas tinha microesferas de ossos e de chumbo. Suas costas abertas. Uma coroa de espinho, que ao colocar os espinhos quase penetra o seu crânio, com tanta força e violência, que eles colocaram em Jesus. Naquele momento, irmãos, os guardas cobriam o rosto de Jesus, porque ele passou a noite inteira na casa daquele homem, para que no outro dia, Jesus foi preso, quinta-feira, ele passou a noite inteira na casa de Caifás, para que no outro dia ele fosse levado até Pilatos, para ser julgado. Ele passou a noite, irmão, sendo torturado. Os guardas cobriam a sua cabeça e esbofeteavam Jesus. E aí perguntava para Jesus: se tu é Deus mesmo, quem foi que te esbofeteou? Se tu és Deus mesmo, fala tu, quem te esbofeteou? Ele sofreu, irmãos, por mim e por você. E o seu Pai no céu, vendo tudo isso, com o seu filho, o seu único filho, e tendo poder nas suas mãos de parar, mas ele não parou. Ele sabia que aquilo era necessário. Ele sabia que tudo aquilo, que aquele cenário precisava acontecer. Deus Pai, Jeová, não abriu mão. E Jesus, em cumprimento da ordem do Pai, sofria. A estaca vertical já estava plantada sobre o Calvário,
Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas terrenas, irregulares, cheias de pedregulhos. Os soldados os puxam com as cordas. O percurso era cerca de 600 metros. Vai daqui no supermercado Baronesa. 600 metros. Jesus, fadigado, arrasta um pé após o outro. Frequentemente cai sobre os joelhos. E os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Quando ele cai por terra, a vida que escapa, que escorrega, lhe esfola o seu dorso. Neste momento, os soldados mandam um homem chamado Simão, Cirene, um homem chamado Simão, que era de Cirene, carregar a cruz do Calvário. Está lá em Lucas 23, 26. Sobre o Calvário tem o início da crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas, e tirá-las produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gaze, de grande ferida, percebe o que se trata, irmãos. Eles tiravam a roupa de Jesus, estava totalmente grudada no corpo, por causa do sangue que envolvia Jesus, a roupa de Jesus. Eles puxavam, e Jesus sentia grande dor, naquele momento. Mas ele não desistia, porque ele sabia que aquele sofrimento tinha, irmãos, um objetivo: de me salvar, de salvar você, meu irmão, que está aí do outro lado. Aleluia. O fio de tecido adere à carne viva. Cada fio de tecido adere à carne viva. Ao arrancarem a túnica, se laceram as terminações nervosas postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão puxões violentos. Há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope, mas ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer. Jesus é deitado de costas. As suas chagas se incrustam de pedras e pedregulhos. Depositam-no sobre os braços horizontais da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um longo prego, pontudo e quadrado, apontam-no sobre os pulsos de Jesus. Com um golpe certeiro, martelo, plantam e o rebatem sobre o madeiro. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Os nervos medianos, irmãos, lesado completamente. Pode-se imaginar aquilo que Jesus teve que ter provado. Uma dor lacinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos, espalhando-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um ser humano pode provar. Ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos. Provoca uma síncope. O faz perder a consciência. Um desmaio. A dor era tão grande, irmãos, que ele desmaia. E faz perder a consciência. E em Jesus não. O nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo foi suspenso na cruz, o nervo se esticava fortemente com uma corda de violino esticada sobre a cravela. A cravela do violino é aquela parte que as pessoas se enrolam assim para deixar a corda. Você sabe o que é, né, filha? Que você toca violino, né? O nervo se esticara fortemente como uma corda de violino esticada sobre a cravela. A cada solavanco, a cada movimento, vibrava, despertando dores dilacerantes. Um suplício
que duraria 3 horas. O carrasco e o seu ajudante empunham a extremidade da trava. Elevam Jesus, colocando ele primeiro sentado e depois em pé, consequentemente fazendo tombar para trás. Encostam na estaca vertical, depois rapidamente encaixam os braços horizontais na cruz sobre a estaca vertical. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinho penetram no crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para frente, uma vez que o diâmetro da coroa é impedido de apoiar-se na madeira atrás, irmãos. Ele era impedido de colocar a cabeça para trás por causa da coroa de espinho. Ele não conseguia, porque quando ele fazia isso, o espinho entrava mais ainda na cabeça dele. Cada vez que Jesus levantava a cabeça, recomeça as pontadas agudas de dor. Pregaram-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebe desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semi-aberta. Os seus lábios inferiores começam a pender. A garganta seca lhe queima. Mas ele não pode engolir, tem sede. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tudo aquilo era uma tortura atroz. Um soldado lhe estende sobre a sua ponta uma vara, uma esponja embebida de uma bebida ácida, e em uso entre os militares. Ele não bebe. Tudo aquilo é uma tortura atroz. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem. Uma contração que vai acentuando a dos deltoides, os bíceps esticados, levantados. Os dedos se curvam. E como acontece com alguém ferido com tétano. E isto que os médicos chamam de tetânia. Quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, aqueles entre as costelas e os pescoços e os respiratórios. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra com um síbilo, um assobio. Não estava conseguindo puxar o ar. Mas não consegue mais sair. O ar entrava, mas ele não conseguia sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar, como um asmático em plena crise. Seu rosto, pálido, pouco a pouco se torna vermelho. Depois se transforma numa violeta, púrpura e enfim, em cianítico. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fonte dele está impregnada de suor. Os olhos saem para fora de órbita. Jesus começa a girar os olhos porque o corpo dele já não estava mais conseguindo, ter controle das coisas. Mas o que acontece? Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre os seus pés. Esforça-se, pequeno golpe, se eleva, aliviando as trações dos braços aos músculos do tórax e se distende. A respiração torna-se mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Porque este esforço, porque Jesus quer falar, aleluia. Pai, ele se esforça, ele tira, ele coloca o corpo todo em cima dos pés, rachado por um pino, grosso, perturado, transfixado seus 2 pés. Ele faz o esforço, porque o ar não consegue sair. O ar entra, mas ele não sai. Ele está ali, irmãos, numa situação terrível. Mas ele precisa falar.
Por que esse esforço que Jesus fez? Porque Ele quer falar. E Ele fala, irmãos: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, com toda a agonia, irmãos, com todo o sofrimento, com tudo aquilo que estava acontecendo com Ele, com a cabeça totalmente aberta por causa dos espinhos, suando sangue, suas costas abertas, seus pés judiados, os seus nervos transfixados por pinos. Jesus estava numa situação difícil, irmãos. Mas nesse momento, Ele olha para todas aquelas pessoas, toda aquela multidão, e no meio daquela grande multidão, existiam muitas pessoas que Jesus tinha curado, que Jesus tinha feito enxergar novamente, que tinha curado paralíticos naquela grande multidão. E Ele conseguia sentir, no meio daquele monte de gente, pessoas que o amavam, mas que pessoas que o odiavam também. No meio daquela grande multidão existiam pessoas que amavam Jesus, mas também existiam muitas pessoas que o odiavam. E aquela turba violenta desejava sua morte. E o diabo fazia, irmãos, o que mais ele sabe fazer, influenciando aquela grande multidão contra o mal de Jesus. Logo em seguida, o corpo começa a afrouxar-se de novo, e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por Ele na cruz. Cada vez que Ele queria falar, deverá elevar-se, tendo como apoio o prego dos pés. Imaginável dor, irmãos. Toda vez que Jesus queria falar, Ele precisava pôr o peso do corpo dele sobre os pés, transfixados por um pino de ferro. Atraídos pelo sangue que ainda escorria pelo coagulado, enxames de moscas se unem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las, porque estava preso. Pouco depois, o céu se escurece, o sol se esconde, e de repente a temperatura diminui. Logo serão 3 da tarde, depois de uma tortura que dura por 3 horas, todas as suas dores, a sede, as câimbras, as asfixias, latejar dos nervos medianos, lhe arrancam um lamento. E Jesus se esforça novamente, coloca o peso sobre os pés e olha para o céu. A coroa de espinho entre os espinhos lá dentro da cabeça dele, mas ele precisava falar novamente, irmãos. E ele olha para os céus, ele estende os seus olhos aos céus para ver o seu Pai. E ele fala: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus grita: tudo está consumado. E em seguida, num grande brado, diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia. Glória a Deus. Ele morre e o tormento acaba. Ele morre, ele dá o último suspiro. E o seu espírito está entregue nas mãos do Pai. E ele morre por mim, meu irmão. Ele morre por você. E toda essa romaria de dor tremenda acaba. Mas ele suportou. E a palavra de Deus fala que como um cordeiro ele suportou essa dor. Como um cordeiro, ele não abriu sua boca. Glória a Deus. As pessoas que abatem cordeiro sabem. Meu pai abatia cordeiro quando eu era pequeno. Você amarra um cordeiro, irmãos, ele não grita. Diferente do porco, quando você vai abater, ele grita, pelo amor de Deus, né? A ovelha não grita, irmãos. Você imola a ovelha, ela não grita. E Jesus, como uma ovelha santa e imaculada, foi levada a um margen de dor. Foi levada ao máximo de dor que um ser humano consegue suportar. Mas ele suporta. E ele era inocente, irmãos. E ele carregou sobre si todos os pecados de toda a humanidade. E Deus olha de cima. E ele poderia ter, meu irmão, naquele momento impedido. Mas ele não impediu porque era necessário. Deus não podia, irmãos. O pai não podia poupar o filho. Porque havia essa necessidade.
ele havia essa necessidade de Jesus morrer por todos nós. Glória a Deus. Mas o importante de tudo isso, irmãos, que Jesus fecha os seus olhos, Jesus morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita. Glória a Deus. Jesus não está mais morto, irmãos. Obrigado. Jesus agora vivo. Jesus com as marcas, ele está com as marcas da crucificação. Ele está com o martírio no seu coração, mas renasce um novo ser naquele local. Aleluia. Jesus está vivo entre nós novamente. E hoje ele fala para você e para mim: vem, filho meu, para os meus braços. Vem, traz todos os seus problemas para mim, porque eu tenho os ombros mais largos deste mundo. Eu suportei tudo por amor a vocês. Vem, filho meu, me traz todos os seus problemas, que eu quero te aliviar desses problemas. Glória a Deus. Eu peço para que a igreja fique de pé. Em nome de Aleluia, Jesus. Jesus. A palavra de Deus fala em João 3,16, irmãos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, unigênito, primogênito, para morrer por todo aquele que nele crê. Jesus, irmãos, ele foi um vencedor na sua morte. Jesus não morreu em vão. Se Jesus não tivesse morrido, eu não estaria aqui, irmãos, falando com vocês. Eu estaria condenado ao inferno. Mas graças ao Pai, que nos amou primeiro, que amou o mundo de uma maneira diferente, enviando o seu único filho para morrer na cruz, por morte de crucificação, por todos nós. E eu falo para você, meu irmão, que está aí do outro lado, não deixem ser em vão a morte de Jesus. Muitas das vezes nós achamos que nós estamos passando por dificuldades. Muitas das vezes nós achamos que estamos passando por dificuldades na vida. O levantar do inimigo, o levantar de problemas, nos deixa, irmãos, tristes. Achamos que estamos no vale. Perdoa-nos, Senhor. Mas, Senhor, muitas das vezes nós não conseguimos compreender a dor que Jesus passou por todos nós. Como a palavra de Deus fala que nós devemos ser imitadores de Cristo. Ele, irmão, sofreu todas essas mazelas por mim e por você. E hoje ele fala para você: filho meu, vem até mim, porque eu sei da tua dor, eu conheço os teus problemas. Traz para mim, que eu quero te aliviar desses problemas. Glória a Deus. Traz os teus problemas, filho. Apresenta para mim, porque eu quero te aliviar. Aleluia. Glória a Deus. Jesus fez por merecer, irmãos. Todo o poder foi dado a ele, no céu e na terra e debaixo da terra. Ele veio, irmãos, como cordeiro, como um pacificador, mas no seu retorno ele virá como juiz. Ele virá com poder e grande glória. Aleluia. Ele virá novamente, todo olho verá, o céu se abrindo, o noivo se apresentando. Aleluia. Glória a Deus. E os anjos descendo na terra para fazer a colheita. Aleluia. E o nosso corpo será glorificado, transformado, e nós iremos encontrar com Jesus nas nuvens. Aleluia. Não fique para trás, meu irmão. Não deixe, irmãos, arrogância no seu coração. Não deixe nada que atrapalhe essa transformação na sua vida. O orgulho às vezes nos leva a estar longe de Cristo. O orgulho às vezes nos leva a estar longe da verdade. Muitas pessoas às vezes perdem a sua vida por causa do orgulho. Deixemos o orgulho de lado, irmãos, e olhamos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Aleluia. Creia em Deus. Creia em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Entregue a sua vida nas mãos dele, porque ele fez por merecer. Ele fez por merecer, irmãos. Eu quero falar para você esta noite. Se você está com dificuldade na vida, irmão, se você está passando por dificuldades, se você, minha irmã, está passando por um vale, não se preocupe, porque Jesus compreende a sua dor, Jesus compreende os seus problemas, e Ele quer te ajudar, irmãos. Entregue nas mãos de Jesus os seus problemas, convide Jesus para entrar no seu lar, no seu casamento, na sua vida. Deixe Jesus entrar na sua empresa, no meio da sua família, que você vai ver
tamanha coisa que Ele fará por você. Mas confie no Senhor, da mesma forma que Jesus confiou no Pai, da mesma forma que Jesus passou por aquele mar de sofrimento. Ele sabia que era necessário, irmãos. Ele sofreu, ele suou sangue, mas ele sabia que no final, irmãos, o que esperava, ele sabia que ele estava fazendo um sacrifício por toda a humanidade, para que nós não fôssemos lançados no inferno, junto com o diabo e seus anjos. Hoje nós temos direito à salvação, graças ao Deus vivo e maravilhoso que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que habita entre nós, irmãos. Não deixe o seu orgulho falar mais alto no seu coração. Seja simples. Aceite Jesus como seu Salvador, para que Ele escreva o seu nome no livro da vida. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar por todos vocês. Peço para que a igreja me ajude em oração. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, neste momento, Senhor, nós não pedimos nada para nós, mas nós pedimos para aqueles que estão do outro lado do Senhor, que estão nos ouvindo, Senhor, que essa semente do Evangelho, Senhor, cresça grandemente nos vossos corações, que venha libertar vidas, Pai amado, que o Espírito Santo faça morada no coração dessas pessoas, que eles sejam perdoados seus pecados, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor, fazer de cada um deles a sua moradia, que o Senhor venha ajudar eles nas suas dificuldades, que o Senhor venha ensinar eles como andar, desviando do mal, que o Senhor venha ajudá-los a ter compreensão na palavra de Deus, porque muita gente me procura e fala: irmãos, eu não conheço, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Peça ao Senhor que Ele vai te dar entendimento. Tudo é proveniente de Deus, irmãos. Tudo é proveniente de Deus. Aleluia. Que o Senhor venha perpetuar na vida de todos eles, venha fazer morada nas suas vidas, venha tocar nos seus corações, venha perdoar os seus pecados. Em nome de Jesus, vocês podem dar um amém aí do outro lado. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Irmãos, que vocês tenham uma semana abençoada. Já está na nossa hora. Eu nunca consigo terminar às 19 horas. Irmãos, que vocês tenham uma semana abençoada. Que os seus filhos sejam protegidos. Que os seus esposos sejam protegidos. Que as suas esposas sejam protegidas. Que vocês saiam para trabalhar e que vocês voltem para casa protegidos. Que Deus ponha um anjo na vida de cada um de vocês. Aleluia. Que Deus venha abençoar vocês. Que Deus venha trazer a plenitude do Espírito Santo na vida de todos vocês. Glória a Deus. Amém? Até domingo que vem às 18 horas. Amém? Levante as mãos para que eu dê a bênção apostólica para todos vocês. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo, que não esteja somente hoje aqui nem aí, mas esteja para todos sempre na vida de todos nós. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus.